Eu quero começar, Thiago Jordão, repercutindo a entrevista concedida pelo presidente Marcelo Pirillo Teixeira ao Benjamin Bach no podcast Benjamin Múcio. O presidente Marcelo Teixeira, essa entrevista foi gravada semana passada, viu, Thiago? Essa entrevista foi gravada semana passada, né? Até algumas questões do estádio ali não estão tão atualizadas. O presidente já contou uma nova versão. O Marcelo Teixeira é o seguinte: você precisa fazer a entrevista com o Marcelo Teixeira e divulgar ela uma hora depois, senão muda. Então, tudo aquilo que o presidente Marcelo Teixeira falou da Arena já tem outra história aí, já tá vendo outras alternativas. Então, o que ele falou da Arena no Benjamin já não vale mais. Agora, ele falou pontos importantes sobre Gabriel Barbosa e Neymar. É verdade que o Gabriel Barbosa não acreditou na proposta do Santos, Thiago Jordão? É verdade, Marcão. Em entrevista, ao programa Benjamin Múcio no YouTube, o presidente ele revelou detalhes das conversas, principalmente que teve com o atacante Gabigol. Ele disse que o jogador demonstrou interesse em retornar ao Santos, mas que as condições financeiras foram determinantes para a sua escolha. Quando o Gabigol recebeu a ligação do presidente Marcelo Teixeira, em aspas, ele disse que o Gabigol chegou a dizer: "Você está de sacanagem, só pode ser brincadeira", visto os valores que o Santos estava oferecendo para o jogador naquele momento. E além disso, ele disse também que o Gabriel Barbosa ficou surpreso e duvidou da proposta e da informação de que o Neymar voltaria. Também, em aspas, ele disse para o presidente Marcelo Teixeira: "É brincadeira, duvido muito que aconteça", fecha aspas. E ele também, já trazendo a informação, o que o Marcelo Teixeira contou sobre o Neymar, ele disse que justificou a decisão sobre priorizar a vinda do Neymar e descartar o Gabigol por conta das altas cifras que seriam pagas para ambos os jogadores. Ele afirmou que o Santos não teria condições de pagar 2 altos salários no seu elenco. Lembramos que o Gabigol recebe no Cruzeiro ali na casa dos 3 milhões de reais. Então, por isso, ele optou por focar as suas atenções única e exclusivamente no camisa 10 santista. Tá aí o Gabriel Barbosa. Não acreditou, Gabriel Barbosa? Mamãe! Não acreditou? Que santista que é você, hein, Gabriel Barbosa? Cara, você sabe, Thiago Jordão, que eu gosto muito do Gabriel Barbosa. Eu sempre discuti aqui com alguns varandeiros, discuti no bom sentido, né? Que eu sempre quis ver o Gabriel Barbosa de volta ao Santos Futebol Clube. Me arrependo muito de ter falado isso, sabia? Porque o Gabriel Barbosa recebeu uma proposta fantástica do Santos Futebol Clube, que o salário dele chegaria a 3 milhões e meio de reais por mês, Thiago, né? Com os bônus e os gatilhos. O Santos cobriu a proposta do poderoso Cruzeiro, que é SAF. E mesmo assim, o Gabriel Barbosa optou por jogar no Cruzeiro, né? Então o Gabriel Barbosa foi muito mal. Independente do Neymar, né, voltar ao Santos Futebol Clube, a proposta para o Gabigol era espetacular, né? Então ele mostrou que não tem amor nenhum ao Santos Futebol Clube, zero, porque não dá nem para falar que ele não aceitou o Santos pela questão financeira, não. O Santos fez a mesma proposta do Cruzeiro e ele optou por jogar no Cruzeiro. Então, esse é um jogador, Thiago Jordão, que o torcedor do Santos vai precisar sempre lembrar que ele não quis o Santos e optou pelo Cruzeiro. Porque sempre quando o Gabriel Barbosa vinha aqui pra Santos, fazia gol, mostrava a tatuagem da Libertadores, eu dizia: não, o cara é polêmico, é moleque, faz parte do futebol. Agora, essa do Gabriel Barbosa ter escolhido o Cruzeiro ao invés de ter escolhido o Santos, considerando que as propostas financeiras eram as mesmas, que ele poderia jogar no time que ele diz que gosta, na cidade que ele diz que gosta, e optou pelo Cruzeiro, olha, Thiago, esse cara perdeu total moral comigo e acho que com grande parte do torcedor santista. Se tem um jogador que, no meu entendimento, nunca mais pode ser atrelado ao Santos Futebol Clube, é o tal do Gabriel Barbosa, viu, Thiago Jordão? Também acho, Marcão, acho que no futuro a gente tem que ter memória, porque inclusive outra informação que o Marcelo Teixeira passou foi de que o pai dele tinha interesse no retorno do jogador,
mas que a escolha foi pelas cifras mais altas do Cruzeiro. Mas o Marcelo Teixeira afirmou, e como você mesmo disse, que os valores eram iguais, ou seja, ele tinha o poder de decisão e ia receber a mesma coisa no Cruzeiro e no Santos. Confesso, Marcão, que quando eu soube que o Santos ia fazer essa proposta multimilionária pelo Gabigol, eu fui contra a sua vinda. Eu acho que o Gabigol não era o momento de trazer o Gabigol recebendo esses altos valores. Eu acho que ele não corresponde ao seu salário e o futebol dele hoje em dia. Mas eu sempre fui muito fã do Gabigol, acho ele um jogador artilheiro, de um extremo oportunismo, mas ele só me decepcionou, Marcão. Desde aquela primeira vinda dele na Vila Belmiro em 2019, é só decepção atrás de decepção. Então eu acho que agora deixa ele lá no Cruzeiro, e se um dia ele quiser voltar, né, que seja igual o Juninho Pernambucano e volte de graça, porque eu nunca pagaria sequer R$1 pro Gabigol voltar pro Santos, Marcão. Eu diria mais, e aliás você tá certo, viu, Thiago? Porque o Gabriel Barbosa não tá jogando nada no Cruzeiro, você tem razão. Eu confesso que sempre gostei do Gabriel Barbosa, né? Desde a base, jogador que eu gosto. Sempre quando o Gabriel Barbosa aprontou, falou bobeira do Santos, eu sempre contornei, né? E até era muito criticado. O torcedor falava, não, Marcão, esse cara não pode mais voltar a vestir a camisa do Santos. Eu dizia, não, eu acho que pode, ele gosta do Santos, ele gosta da cidade. É uma atitude ali que ele tomou com a cabeça quente e tal. Agora, pô, essa última atitude dele, né? Eu acho que foi lamentável e mostra que ele não tem carinho nenhum pelo Santos Futebol Clube. Porque voltar ao Santos, quando o Santos estiver 100% ajustado, quando o Santos já estiver no topo do futebol brasileiro, é muito fácil. Aliás, a proposta para ele era muito boa. Ninguém estava querendo o Gabriel Barbosa de graça. Ele ia ganhar 2,5 milhões de reais por mês, podendo chegar a 3.300.000 reais com bônus, né? Que se o Santos conseguisse atingir alguns gatilhos, acho que se ele marcasse 20 gols, né, Thiago? A proposta do Santos era essa. Se ele marcasse 20 gols na temporada, ele ganharia ainda mais 20 milhões de reais no ano, né? Alguma coisa assim, eu não me lembro bem, mas daria mais 800 mil reais no salário dele. Entendeu? Se o Gabriel Barbosa fizesse 20... A proposta do Santos, se não me falha a minha memória, era 2,5 milhões de reais por mês, mais um gatilho, que se ele fizesse 20 gols na temporada, ou seja, totalmente palpável, factível, ele receberia mais um valor. Deixa eu multiplicar aqui, Thiago. Minha matemática não tá tão boa hoje, de cabeça. Deixa eu multiplicar aqui, ó. 800 mil reais vezes 12. Ele receberia, Thiago, mais 9.600.000 reais no contrato. Ou seja, o salário dele, mensalmente, iria para 3.300.000 reais. Então, Gabriel Barbosa, me desculpa, meu amigo. Se você quiser o Santos, somente para passar férias na cidade. No clube, quem tiver memória não pode aceitar você mais. Se optou pelo Cruzeiro, boa sorte. Continuo achando você um bom jogador. Continuo achando. Não mudei de opinião quanto ao jogador Gabriel Barbosa. Mas ingratidão não. Para voltar ao Santos, quando tudo estiver bem, resolvidinho, aí não, aí eu não quero. Aí eu busco o jogador, o melhor jogador do momento, da atualidade. Não você, Gabriel Barbosa, que está em queda constante. Está em queda livre o futebol do Gabriel Barbosa. E você tem razão, viu, Thiago? Você acertou. Gabigol não tá jogando nada no Cruzeiro e tá virando mico por lá. Só faz gol de pênalti, hein? Exatamente, é só gol de pênalti e a gente vê erros de domínio, também erros de finalização. Então é um jogador que recebe 2,5 milhões, 3 milhões de reais, que te entrega um futebol do Steven Mendonça, né? Vamos ser sinceros, Marcão. E além disso, eu valorizo muito mais ainda esse retorno do Neymar, porque o Neymar, sendo o cara que é, o craque que é, ele escolheu voltar para o Santos. Lembramos que quando ele voltou, claro, que ele não ia, né, ficar com aquele time da Série B, mas quando ele voltou, o Santos ainda tinha muitos jogadores daquele elenco que disputou a segunda divisão. Então a gente vê a diferença de postura e o que de fato é ídolo, porque o Neymar voltou quando o Santos estava em baixa, Marcão. O Gabigol escolheu deixar o Santos de lado quando o Santos mais precisava dele. Então, por isso que eu valorizo ainda mais o retorno do Neymar Júnior.
Perfeito. E Thiago Jordão, me diga uma coisa, o presidente Marcelo Pirillo Teixeira também falou ao Benjamin Muccio, do Benjamin Bach, sobre o Neymar. É verdade que quase que ele teve um treco, o Marcelo Teixeira, quando o Neymar disse sim à proposta do Santos? Acho que todo mundo teve, né, o Thiago Jordão? Aliás, o pronto-socorro encheu nesse dia. É verdade isso, Thiago Jordão? O Marcelo Teixeira teve um treco quando o Neymar disse: sim, presidente, estou voltando para casa. Foi exatamente isso, Marcão. Nas palavras dele, ele disse que ficou desacreditado, quase teve um treco ali por não acreditar de que o Neymar ligou para ele e falou: presidente, estou apto a voltar, quero voltar para minha casa. Confesso que reação normal, Marcão. Eu, pelo menos, quando eu vi que o Neymar... saiu aquela notícia que o Santos fechou com o Neymar, Marcão. Eu lembro que eu tava no ônibus, eu olhei assim e eu falei: será possível? Não, será possível? Fiquei uns 5 minutos olhando, falando: não. O meu meia ano passado era o Juliano. Será que esse ano vai ser o Neymar? Isso não é possível uma benção dessa. Uma diferença razoável entre os dois. Mas foi exatamente isso, Marcão. Ele contou que teve um treco, né? Assim como todo torcedor santista. E, além disso, comentou que o Neymar sempre demonstrou muito interesse em voltar e ajudar o Santos, também na figura do seu pai, nesse processo que ele já até virou banal, né? Ele falar de reconstrução, mas é um termo que ele usa bastante para descrever as suas ações ou também as do Neymar pai do Santos Futebol Clube. O Thiago pegou tomando meu cafezinho aqui. Meu cafezinho matinal, né, pô? 8h51 da manhã, Thiago Jordão. Tô tomando aqui meu cafezinho matinal. Você não gosta de um café, né, Thiago Jordão? Você falou pra mim que não gosta de café, né? Não, eu só tomo água. Inclusive. Bastante. Só recapitulando, Thiago Jordão, quantos litros de água você toma por dia, Thiago? São 4, Marcão. Nossa, mãe do céu. Você tem uma piscina aí ou você tem uma caixa d'água? A caixa d'água. Que coisa, cara. Que coisa. O homem gosta de uma água. 4 litros de água por dia, meu Deus do céu. Agora, meu caro Thiago Jordão, tá aí, o Neymar está de volta ao Santos Futebol Clube, presidente Marcelo Pirillo Teixeira. O Marcelo tem colocado aí, né, como fundamental a participação dele na volta do Neymar. Eu acho que são as duas coisas, viu, Thiago Jordão? Não quero tirar o mérito do Marcelo Teixeira, mas fato é, acho que a relação do Marcelo com a família do Neymar, eu acho que foi muito importante para a volta. Lembrando que o Marcelo, né, foi responsável por manter o Neymar no Santos Futebol Clube lá atrás, né? Você vai se lembrar, Thiago, que o Marcelo Teixeira deu o primeiro milhão ao Neymar quando ele tinha ali 14, 15 anos de idade. Não sei se era o Real Madrid ou o Barcelona que tinha interesse no Neymar. Era o Real. Era o Real, né? Era o Real Madrid que tinha interesse no Neymar. E o Marcelo Teixeira, até eu sei dessa história, o Aldo Neto me contou essa história, né? O Aldo Neto, o Marcelo reuniu algumas pessoas dentro do Santos Futebol Clube, pessoas importantes no clube, para definir a vida do Neymar, né? E o Neymar estava prestes a sair do Santos Futebol Clube, Thiago Jordão. O próprio Zito falou o seguinte: presidente, e a proposta do Real Madrid era uma proposta muito boa, para o jogador. Era uma proposta muito boa para o jogador. Aí o presidente Marcelo Pirillo Teixeira reuniu alguns personagens de dentro do clube, um deles era o Zito, e perguntou a opinião de cada um deles. E aí, você acha que eu seguro o Neymar ou você acha que eu libero o Neymar? O Zito foi um dos caras, por incrível que pareça, que falou: presidente, olha, dos jogadores que eu já vi na base, é um dos maiores, é um dos melhores que eu já vi. Ele é fora de série, palavras do Zito. Mas, presidente, eu acho que não vai ter outro jeito, é melhor liberar. Praticamente todos ali falaram que, olha, presidente, eu acho que é melhor liberar. O presidente Marcelo Teixeira foi quem bancou a permanência do Neymar quando o garoto tinha 14, 15 anos de idade, pagando R$1 milhão para o Neymar permanecer no Santos Futebol Clube, Thiago. Então, o primeiro milhão do Neymar ele recebeu no Santos Futebol Clube. Eu acho que teve também essa gratidão por parte da família do Neymar ao Marcelo Teixeira. Então, não dá para dizer que o Marcelo não foi importante. Agora, é claro que o Neymar só voltou porque ele quis voltar, ele e o pai dele. Senão, não tinha negócio.
a gente sabe que é impraticável pagar os valores que o Neymar ganhava no mundo árabe, Thiago Jordão. Isso mesmo, Marcão. E o Neymar, inclusive, até contou, né, quando ele foi no podcast Podpah, no YouTube, ele falou que quando ele chegou no Real Madrid, só que ele se sentia triste no Real Madrid, ele sentia saudade de Santos, e ele também pensava que não era o momento que, mesmo garoto, ele deveria ir para a Europa e se estabelecer lá. Ele contou que até chegou a chorar, né, pro seu pai, pedindo para voltar pro Santos, e em conversa com o seu empresário, ele colocou lá no cheque 1 milhão e mandou para o Santos. E o pai do Neymar falou assim: você tá doido? Você tá doido? O Santos não vai querer um negócio desse. E o Marcelo Teixeira foi, topou, trouxe o Neymar de volta. E o resto é história, né, Marcão? Decisão acertadíssima por parte do Marcelo Teixeira. Sempre enxerguei também muito mérito do Marcelo Teixeira nessas conversas. Eu acredito que se fosse um outro presidente, teria acontecido uma coisa totalmente diferente com relação ao retorno do Neymar. Porém, também eu vejo que, se for colocar numa balança, eu acho que foi 65-35, Marcão. Porque, é claro, o Neymar é um jogador extra classe. Ele joga onde ele quiser, né? Então, é claro que a decisão dele importou mais, né? Foi mais relevante, claro, do que propriamente o desejo do presidente santista. Ah, sem dúvida. E essa história é verídica sobre o Neymar, tá, gente? Essa história não é de agora, eu sei dessa história há algum tempo, né? Então, essa história, e aí não é o Marcelo Teixeira querendo trazer ali os méritos para ele. Essa história é verdade. O Marcelo segurou o Neymar lá atrás, quando o Neymar tinha uma idade menor, né? Quando era um potencial craque, mas que poderia ter saído do Santos ali sem antes conseguir o que fez, conseguir as glórias que conseguiu com a camisa do Santos Futebol Clube, né? Campeão da Libertadores da América, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Portanto, o Marcelo teve, sim, muito mérito na trajetória do Neymar no Santos Futebol Clube. É preciso destacar isso, sim. E, por fim, falando ainda sobre Marcelo Teixeira, uma informação exclusiva do canal Varanda Futebol Debate ontem, no Varanda Cast, informação que foi trazida pelo nosso convidado Ricardo Pizzigoda, é que o presidente Marcelo Teixeira já entrou em contato em 2 oportunidades com o Dorival Júnior. Conversas que aconteceram nos últimos dias, meu caro Thiago Jordão. E o presidente Marcelo Teixeira tenta convencer Dorival Júnior a voltar ao mercado. Dorival estaria pensando em tirar umas férias prolongadas. Até porque, Thiago, ele está com a conta recheada. Tem garantido aí pelo menos 2 milhões de reais por mês até o final de 2026. Isso mostra, Thiago Jordão, que o Santos, a diretoria do Santos, está sim olhando o mercado. E Dorival Júnior é o plano A, é prioridade da diretoria do Santos. Exatamente. A bola da vez do Santos Futebol Clube, com certeza, é o Dorival Júnior. O Santos, inclusive, quer uma garantia de que, em caso de necessidade de troca de comando técnico do Pedro Caixinha por outro nome, este nome que venha a suceder o Pedro Caixinha seja um nome de peso, um nome que consiga sustentar, né, os níveis que o Santos tem hoje em dia com seus novos jogadores, os seus novos reforços. O Santos que investiu caríssimo nessa temporada, porém, em primeiro momento, o Dorival ele tá em dúvida se volta a trabalhar, né? Porque ele teve um momento ali na seleção brasileira de muito desgaste, né? E ele, inclusive, como você mesmo disse, pensa em descansar, né? Ele também quer pensar melhor sobre qual decisão tomar na sua carreira, até porque, com certeza, o Dorival Júnior não recebeu só o telefonema do Marcelo Teixeira, né? Então, como você mesmo lembrou, o Dorival ganhava, na verdade, cerca de 2 milhões de reais na seleção brasileira e vai ganhar ainda esses valores até o final do seu contrato. E, né, o Marcelo Teixeira, ele tem um apreço também, o Dorival Júnior também tem um apreço da diretoria, pois o Marcelo Teixeira vê que ele tem identificação com o clube. Ele é um cara que conhece o Santos Futebol Clube, sabe trabalhar muito bem a base e também é excelente de grupo, Marcão. Tá aí o Dorival Júnior, portanto, sendo acionado pelo Santos Futebol Clube. Volto a dizer, né? O Marcelo Teixeira vai negar, as pessoas de dentro do Santos vão negar, o Dorival Júnior vai dizer que não, que por questões de ética não falaria com nenhum clube com treinador empregado. Isso não resta dúvida nenhuma. Agora, a verdade, e essa informação é uma informação forte, né? Eu sei quem é a fonte, posso confirmar para vocês que é uma informação muito forte de dentro do Santos,
é que o próprio presidente Marcelo Teixeira entrou em contato 2 vezes já com Dorival Júnior. Então o Santos sim está olhando o mercado, sim está insatisfeito com o trabalho do Pedro Caixinha e não é para menos, né, Thiago? 45% de aproveitamento é o aproveitamento do Pedro Caixinha no Santos Futebol Clube, um aproveitamento muito aquém, muito abaixo de um treinador de time grande. E ontem, por exemplo, o Carille, que venceu por 1-0, né, o Puerto Cabello da Venezuela, o Carille saiu vaiado lá de São Januário, né? Aliás, o Carille também balança. A dúvida é saber, Thiago Jordão, quem é que cai antes? Carille no Vasco, Quinteiros no Grêmio ou Pedro Caixinha no Santos Futebol Clube? Façam as suas apostas, Thiago Jordão. Eu vou dar meu pitaco. O Carille cai antes no Vasco. Ah, o meu pitaco é de que o Carille também cai antes do Vasco. Inclusive, fazendo essa análise, olha só que beleza. Caixinha balança, técnico do Santos. Carille balança, ex-técnico do Santos. Quinteiros balança, foi procurado pelo Santos. Que baitas escolhas de treinador o Santos estava realmente buscando nesses últimos tempos, né, Marcão? Inclusive, confesso que quando vi o vídeo do Carille correndo, né, para os vestiários, me lembrou muito os bons tempos, né, entre aspas, de Fábio Carille no Santos Futebol Clube, que fugia da responsabilidade e corria até os vestiários, né? Inclusive, se ele for demitido do Vasco da Gama, vale a pena investir até na carreira de atletismo aí, né? Quem sabe?